gente, tudo bem? Nós estamos no quarto livro do Antigo Testamento, que é o livro Números. Hoje eu não estou passando muito bem, estou com queimação no estômago, mas nós temos que seguir o que temos que seguir, temos que viver o que temos para viver, seguir em frente, né? Eu sei que eu ando meio sumida daqui, uma falta minha com Deus primeiramente, depois com o ser humano, comigo mesma, que me sinto muito triste. Me sinto meio deprimida, pra falar a verdade pra vocês. Vou ser desonesta, não. Então vamos ler aqui, nós lemos aí o 23, você viu Balaão, gente? Balaão aí estava já se aderindo, né? Se deixando levar pela ambição de dinheiro, né? A ambição de ter terras. Então, nós lemos o capítulo 23, que tá embaixo, nós vamos ver o capítulo 24. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso mesmo, né? Vamos ver aqui, capítulo 23. Então, Balaão disse a Balaque: Balaque, rei de Moabe, construa aqui 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim, Moabe. Para mim, Balaão, para Balaão. Versículo 2. Balaque fez imediatamente como Balaão havia falado. Balaque e Balaão ofereceram em cada altar um novilho e um carneiro. Sempre o número 7 está aqui na Bíblia. Versículo 3. Balaão disse então a Balaque: Fique aqui junto à sua oferta queimada, enquanto eu vou até ali, tá bom? Talvez Jeová entre em contato comigo, Balaão. Que falou assim, ó, fica aqui, Balaque, rei de Moabe, que eu vou ali, né? Que talvez Jeová entre em contato comigo. Contarei a você, Balaque, tudo o que Jeová me revelar. Assim, Balaão foi a uma colina sem árvores. Versículo 4. Então Deus entrou em contato com Balaão e disse a Balaão: Balaão, eu sou Deus, Pai de Jesus. Eu preparei os 7 altares e oferecerei em cada altar um novilho e um carneiro. Acho que Balaão disse a Deus, né? Então Deus entrou em contato com Balaão, que lhe disse. Agora não sei se foi Deus. Preparei os 7 altares e ofereci em cada altar um novilho e um carneiro. Versículo 5. Jeová pôs as seguintes palavras na boca de Balaão. Balaão, volte a Balaque, rei de Moabe, e isto é o que você deve dizer. Versículo 6. De modo que ele Balaão voltou ao rei de Moabe, Balaque, e viu Balaque e todos os príncipes de Moabe de pé, junto à sua oferta queimada. Versículo 7. Proferiu então a seguinte expressão proverbial. Balaque, rei de Moabe, me trouxe desde Arã, desde as montanhas do Oriente. Venha e amaldiçoe Jacó para mim. Sim, venha para condenar Israel. Versículo 8. Como eu poderia amaldiçoar aqueles a quem Deus não amaldiçoou? E como eu poderia condenar aqueles a quem Jeová não condenou? Versículo 9. Vejo-os de cume das rochas e vejo-os das colinas o povo de Israel. São um povo que reside ali sozinho, não se inclui entre as outras nações. Versículo 10. Quem pode contar as partículas de pó de Jacó? Ou mesmo a quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e que o meu fim seja igual ao deles. Versículos. Então Balaque disse a Balaão. Balaque era o rei de Moabe. Disse a Balaão: O que você me fez? Em Balaão. Eu, Balaque, rei de Moabe, eu trouxe para amaldiçoar os meus inimigos, que é aquele povo de Israel. Mas você, Balaão, só os abençoou? Versículo 12. Balaão respondeu: Será que não devo falar tudo o que Jeová põe na minha boca? Versículo 13. Balaque, rei de Moabe, disse a Balaão: Porque, por favor, venha comigo a outro lugar de onde poderá vê-los o povo de Israel. Você, Balaão, verá apenas uma parte desse povo de Israel. Não verá todos eles. Amaldiçoe-os dali para mim, por favor. Versículo 14. Assim Balaque o levou Balaão ao campo de Zofim, no alto da Pisga. Construiu 7 altares e ofereceu em cada altar um novilho e um carneiro. Versículo 15. Balaão disse então a Balaque, rei de Moabe: Balaque, fica aqui
junto à sua oferta queimada, enquanto eu entro em contato ali com ele. Com ele quem? Jeová, Pai de Jesus. Versículo 16. E Jeová entrou em contato com Balaão e pôs a seguinte palavra na boca de Balaão: volte a Balaque, Balaão. Isto é o que você deve dizer a Balaque, rei de Moabe. Versículo 17. Assim foi Balaão até Balaque, rei de Moabe, e o viu esperando junto à sua oferta queimada, e viu os príncipes de Moabe que estavam com o rei. Balaque perguntou a Balaão: o que foi que Jeová disse a você em Balaão? Versículo 18. Em resposta, Balaão proferiu a seguinte expressão proverbial que Deus mandou: prepare-se, Balaque, e escute. Versículo 19. Ouça, meu filho de Zippor. Deus não é um homem para mentir, nem um filho de homem para mudar de ideia. Quando ele diz algo, será que ele não faz? Quando ele fala, será que ele não cumpre? Versículo 20. Veja, fui trazido para abençoar. Ele abençoou e eu não posso mudar isso. Versículo 21. Ele não tolera nenhum poder mágico contra Jacó, nem permite qualquer desgraça contra o povo de Israel. Jeová, seu Deus, está com eles e é aclamado como rei entre o povo de Israel. Versículo 22. Deus o está trazendo do Egito, o povo de Israel. Ele, Deus, é como os chifres de um touro selvagem para o povo de Israel. Versículo 23. Pois contra Jacó não há maus presságios, nem adivinhação contra Israel. Agora se pode dizer a respeito de Jacó, Israel? Vejam o que Deus fez. Versículo 24. Este é um povo que se levantará como leão, e como leão se erguerá. Não se deitará antes de comer uma presa e de beber o sangue dos que foram mortos. Versículo 25. Então Balaque, rei de Moabe, disse a Balaão: Balaão, se você não pode amaldiçoar o povo de Israel, então também não deve abençoá-lo, Balaão. Versículo 26. Balaão respondeu a Balaque, rei de Moabe: Eu, Balaão, eu não lhe disse que faria tudo o que Jeová dissesse? Eu estou dizendo que tudo o que Jeová mandou dizer. Versículo 27. Balaque disse a Balaão, que era rei de Moabe, Balaque: por favor, Balaão, por favor, Balaão, venha e deixe-me levá-lo e ainda a outro lugar. Talvez seja correto aos olhos do verdadeiro Deus que você amaldiçoe esse povo de Israel dali para mim. Versículo 28. Assim, Balaque, rei de Moabe, levou Balaão ao cume de Peor, de onde se avista Gessimom. Versículo 29. Balaão disse então a Balaque: construa aqui 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Versículo 30. De modo que Balaque fez exatamente como Balaão tinha falado e ofereceu em cada altar um novilho e um carneiro. Capítulo 24. Quando Balaão viu que Jeová se agradava em abençoar o povo de Israel, não se afastou novamente em busca de maus presságios, mas virou o rosto em direção ao deserto. Versículo 2. E quando Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado, segundo as suas tribos, veio sobre Balaão o Espírito de Deus. Versículo 3. E proferiu então a seguinte expressão proverbial: a declaração de Balaão, filho de Beor, a declaração de um homem cujos olhos foram abertos. Versículo 4. A declaração daquele que ouve as palavras de Deus e que teve uma visão do Todo-Poderoso, que se curvou com os olhos desvendados. Versículo 5. Como são belas as suas tendas, ó Jacó, suas barracas, ó Israel. Versículo 6. São como vales que se estendem ao longe, como jardins junto ao rio, como aloés plantados por Jeová, como cedro junto às águas. Versículo 7. A água transborda dos seus 2 baldes de couro, e de sua semente está plantada junto às muitas águas. Além disso, seu rei será maior do que Agag, e seu reino será exaltado. Versículo 8. Deus estará trazendo do Egito vocês, povo de Israel. Ele, Deus Jeová, é como o chifre de um touro selvagem para vocês. Ele devorará as nações.
os seus opressores ele devorará, roerá os seus ossos dos seus opressores e os quebrará os ossos com as suas flechas. Versículo 9. Deus, Jeová, se agachou, se deitou como leão, e como leão, quem se atreve a acordá-lo? Os que o abençoam são abençoados, e os que ele amaldiçoou são amaldiçoados. Versículo 10. Então Balaque, rei de Moabe, ficou furioso com Balaão. Balaque bateu nas mãos com desprezo e disse a Balaão: Balaão, foi para amaldiçoar os meus inimigos que eu chamei você aqui? Mas essas 3 vezes você só abençoou os meus inimigos. Versículo 11. Agora, Balaão, volte já para sua casa. Eu pretendia honrá-lo, Balaão, grandemente, mas Jeová lhe negou a honra. Versículo 12. Balaão disse a Balaque, rei de Moabe: Eu, Balaão, já não disse aos meus mensageiros. Versículo 13. Mesmo que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e cheia de ouro, eu não poderia, de minha própria vontade, fazer coisa alguma, boa ou talvez má, que fosse além da ordem de Jeová. Eu falarei apenas o que Jeová me disser? Para falar? Versículo 14. Agora eu, Balaão, vou embora para o meu povo. Mas antes, deixe-me avisá-lo, Balaque, do que esse povo de Israel fará ao seu povo no futuro. Versículo 15. Assim proferiu a seguinte expressão proverbial que Deus colocou na boca de Balaão. A declaração de Balaão, filho de Beor. A declaração de um homem cujos olhos foram abertos. Versículo 16. A declaração daquele que ouve as palavras de Deus e daquele que tem o conhecimento do Altíssimo. Ele teve uma visão do Todo-Poderoso ao se curvar com os olhos desvendados. Versículo 17. Eu o verei, mas não agora. Eu o observarei, mas não em breve. Uma estrela sairá de Jacó e um cetro se levantará de Israel. E ele certamente rachará a testa de Moabe e o crânio de todos os guerreiros violentos. Versículo 18. E Edom se tornará uma propriedade, sim, Seir, a propriedade dos seus inimigos, ao passo que Israel estará demonstrando a sua coragem. Versículo 19. E de Jacó alguém estará dominando e destruirá qualquer sobrevivente da cidade. Versículo 20. Quando olhou para Amaleque, continuou a sua expressão proverbial dizendo: Amaleque foi a primeira das nações, mas no final ele será destruído. Versículo 21. Quando olhou para os queneus, continuou a expressão proverbial dizendo: segura, é a sua habitação, né? E firme no rochedo está a sua moradia. Versículo 22. Mas alguém consumirá os queneus com fogo. Quando será que a Síria os levará cativos, queneus? Versículo 23. E ele, Balaão, continuou a sua expressão proverbial, dizendo: ai, quem sobreviverá quando Deus fizer isso? Versículo 24. Navios virão da costa de Quitim e afligirão a Síria, e afligirão Eber, mas ele também será completamente destruído. Versículo 25. Então Balaão foi embora e voltou para o seu lugar, e Balaque, rei de Moabe, também seguiu seu caminho para Moabe.